A primeira coisa que você não deve contar para ninguém é sobre os seus próximos movimentos. Sabe por quê? Quando você fala demais sobre o que você vai fazer, você entrega o seu campo antes dele ser consolidado. Então, o que acontece? A energia se dissipa. Aquilo que era teu projeto, teu sonho, em primeiro passo, a mente entende que você já fez. Aí a tua energia de fazer, falando, é como se você tivesse feito. E outra coisa mais importante ainda, sabe o que? Cada pessoa, ela projeta o próprio medo dela, a inveja ou também o limite. Porque algumas pessoas vão querer te proteger do medo, a vergonha de se expor, o medo de você perder algum dinheiro se você vai investir em algum projeto. Então elas têm medo e elas projetam em você. E você acaba pensando, eles têm razão, não dá para fazer isso. Outras pessoas, por inveja, elas vão falar coisas que vão te derrubar, que você vai se sentir tão cansado, tão digamos assim, você vai imaginar assim que aquilo seria algo que ia te sugar a tua energia. E os limites também, cada pessoa tem um limite, tem pessoas que não sonham alto, ou também propósito, outras pessoas têm um propósito diferente na vida, ou não têm a coragem que você tem de ir em frente e fazer algo. Então você faça o seguinte: guarde para você, escreva num papel, vai organizando as ideias. Esse aqui é o primeiro passo e é um passo muito importante. Lembre-se que quando você tem algo na mente, não conte para ninguém, a não ser que seja alguma pessoa que você confia muito. E mesmo assim, às vezes essas pessoas, por te amar de verdade, pessoas próximas, pode ser seu companheiro, sua companheira, pode ser seus filhos, e eles vão querer dizer para você: cuidado, cuidado, isso é perigoso. Sabe por quê? Eu vejo isso que muitas vezes aconteceu comigo, por mudar às vezes de profissão, por mudar às vezes de objetivo, as pessoas próximas a mim, por medo às vezes de não conseguir lidar com algo novo, por medo de que eu fosse perder dinheiro, ou por medo da exposição, inclusive, queriam que mesmo que me proteger. E ninguém protege ninguém, porque se você precisa ter coragem. Coragem de quê? De ser você mesma, de ser você mesmo. Então não tenha medo, vá em frente, faça, construa aquilo que você veio para fazer. Lembre-se que os 2 primeiros horários mais importantes para você estar alinhado com quem você deseja ser, com quem você veio para ser, é antes de dormir, você organizar as suas ideias e entrar em contato com o teu inconsciente, com aquilo que governa tudo, que é com o universo, com Deus, com aqueles seres superiores, e ao acordar pela manhã. Então, cuidado com esses 2 momentos, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você deseja, é que vai se tornar realidade. Então, os pensamentos, às vezes, quando você acorda pela manhã, já imaginando tudo que vai ter que fazer, você já se colocando assim como se você tivesse naquele piloto automático, você não adianta você esperar algo novo, porque vai repetir exatamente aquilo que você está imaginando que aconteça. Então comece com uma respiração, comece com uma conexão com o seu divino, com o eu superior, para que você entre com essa energia do universo, com algo mais grandioso do que você está acostumado normalmente. Então, a segunda coisa que você não deve contar para ninguém é o quanto você está cansado. Sabe por quê? Nem todo mundo honra a sua vulnerabilidade. Não estão preocupados se você está cansado ou não. E sabe por quê? Deixa eu te explicar aqui, ó. Eu até anotei aqui. Algumas pessoas, elas usam o cansaço do outro como uma régua de controle para poder te controlar. Algumas pessoas, elas dizem para você: "Nossa, mas você está tão cansada, pode parar agora mesmo, para que fazer tanta coisa?".
Não adianta você continuar nesse projeto, você já viu que não deu certo. Não adianta você escrever esse livro. No meu caso, uma pessoa muito próxima a mim disse assim: "Você passa tantas horas escrevendo o livro, que é a revelação do segredo, né, você passa tantas horas ali escrevendo e não vai te levar a lugar nenhum, você está perdendo tempo, energia e dinheiro". Então, uma mulher cansada, ela é menos confiável também, aos olhos do sistema, porque aí, por exemplo, o sistema, digamos, no geral, pensa assim: "Essa mulher cansada, ela não vai conseguir, ter um poder aqui dentro da empresa, ou ser uma ela própria uma proprietária", ela vai caindo, digamos assim, na credibilidade. Ela se torna, vulnerável. Mas esse tipo de vulnerabilidade não é o que você precisa. Então guarde para você o seu cansaço, tá bom? Então o feminino, ele foi condicionado a ser forte em silêncio ou frágil demais. Então o feminino, ele foi treinado para ser forte em silêncio ou frágil demais. Então, ou você cuida dos teus sentimentos, fala isso para um terapeuta de confiança, fala para alguma pessoa que não vai entender isso de uma forma totalmente errada. Cuidado para quem você diz que está cansada. O cansaço exposto, ó, o cansaço exposto no lugar errado, ele vira uma fraqueza estratégica e a pessoa vai usar essa estratégia contra você. Então vamos para a próxima, que seria a terceira. Então curte ali, já me siga lá, já me siga aqui para você não perder nenhum outro nenhum outro capítulo importante para você, entende? Então, a terceira coisa que você não deve contar para ninguém é suas dúvidas mais profundas. Quem não sustenta o silêncio não sustenta a complexibilidade. Então, é assim, ó, uma dúvida profunda não é insegurança, ela é consciência. Pessoas rasas, elas dão respostas rápidas para perguntas profundas e isso confunde ainda mais. Por exemplo, você está em dúvida, com algo da internet que você não sabe lidar. Vamos colocar aqui, por exemplo, que você seja uma mulher de 40 a mais e está com dúvida em alguma coisa. Mas você fala com alguém também da sua idade que também não entende sobre isso, e o que que vai acontecer? A pessoa também não entende e vai te dizer umas respostas rasas. Mesma coisa, a coisa que não se deve também muito e nunca é falar sobre a sua família, sobre seu relacionamento. Porque, por exemplo, se você fala de um filho, de uma filha, ou mesmo do parceiro, e a outra pessoa está com uma dificuldade, ela não tem a maturidade para compreender o que é um relacionamento de verdade, quais são as leis sistêmicas por trás disso, ela não entende os padrões inconscientes, ela não entende que nós somos todos, digamos, frutos dos nossos ancestrais, ela não compreende como mudar porque ela não sabe, né? Então ela vai te dar umas respostas que muitas vezes vão contra, e você vai acabar agindo de uma forma que não está alinhada com o teu propósito. Então, nem toda dúvida ela precisa de uma resposta externa. Perguntas não nenhuma pergunta ela, na verdade, nenhuma pergunta fica sem resposta. Mas para quem que você deve perguntar? Para teu eu superior, para Deus, nesses horários que eu já falei para ti, que é antes de dormir e que é ao levantar. Pergunte para Deus, pergunte para o universo, para teus mentores, teus anjos da guarda, pergunte: o que eu não estou vendo? Qual é a saída para esse problema? Como eu devo lidar nesse caso? As perguntas que você fizer no lugar certo, elas vão ter uma resposta muito eficiente. Acredite, acredite. Inscreva-se aqui no meu canal. Então, a quarta coisa que é tão importante você não falar para ninguém é o tamanho real do que você quer. Imagine
que você quer ou você tem um sonho. Olha, sonhos grandes ativam lealdades invisíveis. E por que eu estou falando isso? Porque existem lealdades dentro do sistema familiar. E isso é muito profundo que não dá para colocar tudo nesse vídeo aqui, por isso que eu te pedi para você se inscrever. Então, explicar esse momento aqui para você é sobre entender que existem na família, os parceiros, amigos, eles vão se sentir ameaçados, sabe por quê? Por causa que é como se fosse um lugar de pertencimento. Dentro de uma família existe uma lealdade invisível que quando alguém vai fazer algo diferente é como se ela estivesse, deixando de pertencer. E no caso da família ali, também um parceiro, muitas vezes, existem casos, no caso de por exemplo, um parceiro ser uma pessoa violenta, mas até que não cura essa lealdade, ela pode trocar de parceiro e continuar trazendo o mesmo personagem dentro de outra figura apenas. E também não é uma inveja consciente, é um pertencimento inconsciente, sabe? Digamos que a pessoa talvez não esteja com inveja, mas ela quer pertencer ao sistema e vai que alguém faça algo diferente e você vai ter um sonho maior, um sonho diferente. Isso não é para, por exemplo, para escrever o livro, a primeira da minha família, a primeira pessoa que concluiu um ensino superior, a primeira pessoa que escreveu um livro. Então, aquilo era tão diferente do meu sistema que muitas vezes, enquanto eu escrevia esse livro, também aconteciam muitas curas dentro de mim. E cura também no meu sistema, sabe? Não é apenas quando algo acontece dentro de você, uma cura, ela também acontece no sistema familiar. Então, mais nós vamos se desatando, sabe? Então, a gente acaba também inconscientemente diminuindo o nosso sonho para que a gente não possa perder esse vínculo, entende? Então, muitas vezes você pensa, vou deixar de escrever esse livro, por que eu vou continuar a faculdade se toda a minha família, os membros da minha família aqui não fizeram um curso superior? Então, por mais que seja difícil, você não quer você não quer perder também aquele vínculo, então por que só eu vou ser diferente? Nesse sentido, né? Não estou falando que é melhor nem pior, estou falando diferente. E aí que está um caso. Muitas vezes é confundido e imaginado que é melhor ou que é pior. Não existe melhor e pior, existem coisas apenas que são diferentes. Então, às vezes, não é o mundo lá fora que limita a gente, é o medo de ultrapassar quem a gente ama, de ultrapassar as pessoas próximas, de ultrapassar, por exemplo, nosso pai, nossa mãe. Mas é justamente para isso que a gente veio aqui, para que a gente ultrapasse nossos mestres, não é mesmo? Esse é o grande, como que eu vou dizer assim, é, é o grande ensinamento, ultrapassar aqueles que vieram antes, porque eles fizeram tanto por nós com as ferramentas que eles tinham, naquele momento que vieram para esse mundo, para essa localização geográfica também, e agora a gente precisa entender que a gente, com as ferramentas atuais, por exemplo, se você está me assistindo ali do outro lado, você está usando as ferramentas atuais. Eu tinha um sonho, por exemplo, quando eu era bem menininha, quando eu lia ainda muitos livros que meus avós traziam, meu avô materno, Adriano, trazia e eu lia muito. Então eu imaginava assim que um dia eu ia estar participando de algum programa, na televisão, no cinema. Você já imaginou? Era o sonho meu de criança. E como não atingir esse sonho, mas eu tenho esse sonho possível aqui diante dessa câmera. Ele chega para você, ele chega para você essa mensagem que eu aprendi e que agora posso passar para você. E por isso que eu quero te dizer que aquilo que a gente aprende hoje em dia é diferente daquilo que a gente aprendia anteriormente. Por exemplo, uma vez eu lembro-me que eu pedi uma receita de uma torta para uma pessoa. A pessoa disse: "Não, você pode mandar fazer a torta, mas eu não vou te passar a receita,
Era um segredo, né? E hoje em dia você clica no botãozinho aqui, clica no botãozinho ali e você tem todas as receitas, as pessoas querendo ensinar, querendo mostrar mais e mais. Por isso que a gente percebeu como mudou o paradigma em relação ao conhecimento. Hoje em dia a gente quer compartilhar e eu estou aqui para compartilhar aquilo que eu aprendi, aquilo que fez diferença na minha vida. Por isso que eu trouxe para você essas 7 coisas que você não deve dizer para ninguém. Então agora nós vamos para a quinta coisa. A quinta coisa que você não deve dizer para ninguém é sobre as suas decisões que ainda são imaturas. Então, uma decisão nova, ela é tão frágil que quando você coloca essa decisão, ela dissipa, porque vem muitas outras pessoas dando opiniões, né? Então, uma opinião externa, ela pode abortar algo que estava nascendo. Então, quero te mostrar algo bem simples aqui. Por exemplo, você você coloca uma semente lá na terra, uma sementinha, mas no outro dia você cavoca a terra e tira aquela semente para ver se ela já nasceu. Aí outro dia você continua fazendo a mesma coisa e quando ela começa a germinar, mal e mal aponta uma folha para fora da terra, você decide arrancar para ver como está a raiz. E o que que acontece? Essa semente morre, aborta. Assim é um projeto que você ainda não está, você está com as ideias ainda imaturas, porque você ainda não tem muita consciência de como esse projeto vai ser. Então o silêncio ela é a parte do processo criativo. Você silencia, pergunta para o teu eu superior. Então, antes de explicar, você sustente dentro de você, você tenha assim motivos, razões por que você escolheu isso. Então, essa sua decisão ela tem que ser madura, porque quando você coloca, muitas vezes, não porque meus filhos não querem o meu bem, mas quando eu falo algo novo para eles, eles já vêm com uma resposta. Por exemplo, esses dias eu comentei assim: nossa, estou precisando de um computador novo. Aí meu filho disse: por que que você quer um computador? Se eu já tenho um, né? Acontece que o meu já é bem antigo, está travado, digamos assim. Mas, por exemplo, não tem nada de mal nisso. Eu expliquei para ele o porquê, né? Mas, e se eu não tenho uma decisão dentro de mim, por que que eu quero um computador novo se eu não o vou usar, se eu não o vou utilizar para escrita, para fazer, por exemplo, para fazer um curso online que eu estou, fazendo um novo curso, por que que eu vou ter um computador novo, né? Só para ter algo ali jogado. Então, você precisa saber o que você está decidindo nesse momento, não importa se é algo profissional ou um relacionamento. Por exemplo, você fala de uma pessoa para alguém e essa pessoa conhece ela, porque geralmente a gente conhece uma pessoa por uma frase que a pessoa disse, por uma atitude, e a gente fica naquela ideia que aquela pessoa é só aquilo. Então você comenta, por exemplo, vai começar um relacionamento com alguém. E você comenta, a outra pessoa diz: "Nossa, mas aquela pessoa lá não é uma pessoa confiável, é uma pessoa que não gosta de trabalhar, não é uma pessoa que ela não tem bons princípios", a outra pessoa desiste. E aí ali acaba seu projeto, digamos, né, a sua decisão, antes mesmo de você ter tomado uma decisão de conhecer melhor aquela pessoa, né, e você mesmo decidir se ia ficar com ela ou não, né. Agora, a próxima coisa que você não deve mesmo dizer para ninguém é sobre as suas feridas mais antigas. Nem todo ouvido é terapêutico. As suas feridas mais antigas. Porque olha que a gente diz algo para uma pessoa e depois fica remoendo dentro da gente: "Por que que eu disse aquilo? Por que que eu fiz isso com a pessoa?". Mas lembre-se que, olha, a cada 6 meses nós somos pessoas novas. Algo que a gente cometeu lá no passado quando era criança, quando era adolescente, quando era mais jovem, ou mesmo semana passada, a gente já não é mais aquela mesma pessoa, né? Não, né? Então, às vezes a gente traz para o nosso momento aqui
também que a gente ficou magoada com alguém que disse algo e aquilo fica voltando novamente, revivendo aquela ferida. E na verdade, aquilo nem existe mais, porque do jeito que a gente conta no momento, nem foi como aconteceu. Ou se a outra pessoa nos magoou, era porque dentro dela tinha aquilo, e não por causa da gente. Porque muitas vezes entre o que eu digo para você, entre o que você entende, existe uma barreira intransponível e existe um grande espaço vazio, né? Então, algumas pessoas, elas reativam a dor para se sentirem necessárias. Nesse caso também, muitas vezes a pessoa quer se colocar também em lugar de vítima. Aconteceu um fato, às vezes a pessoa já se separou dessa pessoa lá no relacionamento antigo e agora ela está sozinha ou está em outro relacionamento, não importa, mas aquela pessoa foi traída. E agora, para ela dizer sempre a mesma coisa, para as pessoas ficarem com dó dela, ela diz que foi traída, que a pessoa não valorizou tudo que ela fez, e ela revive sempre aquela história. Ou então porque houve uma porque em algum momento ela ficou doente, não importa em que época, se foi lá há um ano atrás, 6 meses, 6 anos, e ela acaba sempre trazendo na fala aquela mesma historinha de que ela não pode fazer tal coisa porque ela ficou doente em determinado período. Então, outras pessoas usam isso como um poder emocional para controlar outras pessoas. Muitas pessoas, às vezes, parece simples, mas elas te pedem favor toda hora, usando daquele momento, usando daquela ferida, usando contra você mesmo algo que você vai dizer para a pessoa, talvez assim: nossa, eu tive um relacionamento que a pessoa não me tratava muito bem. E aí a pessoa utiliza isso e te coloca num lugar inferior também, né? Então, para você curar também as tuas feridas, não seja aquela pessoa que entra sempre no lugar de vítima, contando a mesma história, porque as outras pessoas vão te colocar um rótulo. Então, a ferida aberta em um lugar errado, ela não cicatriza. Então, é como se fosse que você tem uma ferida ali, mas você fica tirando sempre aquela casquinha, sabe? Nunca cicatriza. Você precisa ir para um lugar certo. Você só pode se abrir com uma pessoa certa, com um terapeuta de confiança, porque tem que saber que você tem que estar num lugar seguro para a cura. Não é qualquer lugar, não é ali no meio digamos, dizem mesmo assim que se você estiver no mesmo ambiente que você adoeceu, você não vai poder curar. No significado também, isso acontece, pode ser até uma doença contagiosa, se você permanecer naquele lugar que você vai adquirir essa doença, você vai sempre ficar doente ali. Assim também no ambiente psicológico, no ambiente que você pode mudar dentro de você, na sua perspectiva, por exemplo, você contar uma nova história para você mesmo. Em vez, em vez de você sempre dizer a mesma historinha, você cancela aquela e coloca assim: estou tão feliz e grata agora, porque eu sei como ser feliz, porque eu sei como ser saudável e porque eu sei como ganhar dinheiro. Então ali, aquilo que parece um fracasso, ele se transforma em um ensinamento. Isso que é transformar o limão azedo em uma limonada. É pegar o fracasso, aquela coisa que deu errada, e agora utilizar para o quê? Para um ensinamento, para você crescer. Foi assim que eu fiz com as minhas historinhas que eu andava contando muito repetidamente, e eu organizei tudo isso no livro A Revelação do Segredo. E as 7 coisas que você não deve contar para ninguém, sabe qual é? Quando você começou a se escolher, você não precisa contar isso, né? Quem se beneficia da sua renúncia sente a sua escolha como um abandono. Então é cuidado,
Porque, sabe, quando você se escolhe e aprende a dizer não para as outras pessoas que sempre te usavam, e você começa a dizer não, elas, se você explicar demais por que você está se escolhendo, ela vai virar contra você, tá bom? Porque existe também essa culpa feminina que ela é histórica. A mulher se sentir culpada, por exemplo, por trabalhar fora, a mulher se sentir culpada por ganhar mais do que às vezes o seu companheiro. Então existe uma culpa feminina muito grande. Então por isso que você tem que ter cuidado. E quando você se escolhe, alguém perde o conforto, porque aquela pessoa estava acostumada que você fazia tudo por ela, aquela pessoa estava acostumada às vezes de você receber na sua casa com um banquete, ou aquela pessoa estava acostumada de dizer o que você tinha que fazer. Então cuidado, tá bom? O sistema tenta te devolver ao antigo lugar. Então esse sistema que foi controlado, ele é, na verdade, ele não é consciente. Por isso que é tão difícil, porque quando é algo físico, algo que você assim consegue pegar na mão, você vê o livro, por exemplo, você pega, mas essa culpa feminina histórica, ela foi tão bem construída que não tem como você perceber. Eu até quero falar algo aqui para uma senhora de idade. Uma senhora de idade, ela falou o seguinte: nossa, uma outra pessoa, uma outra senhora, em outro momento, ela estava ela estava num relacionamento que a pessoa batia nela. E essa pessoa de idade disse: bom, ela até merece, essas mulheres que não fazem as coisas na casa esperando que o marido chegue, não deixam tudo pronto, a comidinha, a roupa lavada. Mas ela não pensou, quando ela disse isso, que os dois trabalhavam fora, que os dois tinham os mesmos horários para chegar em casa e que os dois poderiam fazer junto essa comida, essa limpeza da casa, esse cuidado com as coisas. Então, ela não é que essa senhora estava falando por maldade, ela estava falando porque ela estava falando dessa história feminina contada, tão cristalizada de que a mulher precisa servir o marido, servir o homem, entende? E não percebe-se nessa atitude que mulher e homem eles devem, na verdade, fazer as coisas juntos. Então, a sua escolha incomoda quem lucrava com o sacrifício, entende? Você veja bem, você escolhe por si, então você vai trabalhar fora, você volta para casa, mas você quer, de repente, utilizar-se talvez das redes sociais, você quer utilizar-se da escrita de um livro, você quer escrever um curso, gravar o curso, você vai precisar de um tempo para isso. E olha que, nesse caso, você vai ter que deixar de fazer outras coisas. Para eu estar gravando aqui, eu tenho que deixar de cortar a grama lá fora, eu tenho que deixar de cozinhar, eu tenho que deixar de lavar a roupa para estar aqui falando sobre isso. Mas e se eu não venho aqui e não falo? A minha vida passa. A minha vida passa e o que que acontece? Eu apenas fiz os serviços que eram da mulher fazer, digamos, aquilo que foi determinado que era apenas a mulher que deveria fazer. Então você tem que saber fazer escolhas durante o dia, porque pessoas de sucesso fizeram uma pesquisa para as pessoas de sucesso e elas perguntaram assim: como que você teve tanto sucesso na vida? E a maioria delas respondeu: é porque quando eu acordo, eu coloco 10 coisas que eu tenho que fazer durante o dia. E enumeraram. A principal em primeiro, a outra. Então, quando chegava no final do dia, estas 10 coisas estavam feitas. E nós, mulheres, o que que nós fazemos? Acordamos e já pensamos o que que vão almoçar, qual a casa vai ter que ser limpa, pensamos nos filhos, pensamos em tanta coisa que esquecemos daquelas 10 coisas principais e a vida passa. E o que que acontece? Se a vida passa e nós não fazemos nada daquilo que nós propusemos a fazer,
nós vamos embora apenas limpando a casa, ajeitando as coisas ou fazendo as mesmas coisas e esperamos que dê um resultado diferente no final da nossa vida. E isso não é, está na hora de quebrar isso. Silêncio, então, silencie a sua mente, não fique falando as coisas que você quer fazer para as outras pessoas. Então, o silêncio ele não é um isolamento, não significa que você está isolada. Isso significa que é uma maturidade emocional e significa que é soberania interna, que você domina o seu interior, você dá conta de quem você é. Eu te agradeço por ter ficado até aqui, compartilhe com alguém e se inscreva no meu canal para que não perca nenhum dos nossos próximos